Olá! Aqui estamos então na nossa primeira aula, no nosso primeiro conteúdo propriamente dito, né? Lembrando, seja bem-vindo à primeira aula desse grande projeto de autoconhecimento do corpo humano. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o átomo, os átomos e o corpo humano, a interação entre essa ideia de átomo com o ser humano, com o corpo humano. Lembrando que esse projeto é um oferecimento do Instituto Biomedicando com o objetivo de revolucionar o ensino de temas em saúde. Essa imagem você já conhece. Se você não assistiu a introdução, vai lá no canal, volta e pega desde o começo para você não perder o fio da meada, para você estar embasado aula a aula, tá bom? Então aí está nosso sumário completo. Hoje é a primeira aula, os átomos. Então, a apresentação dessa aula, o sumário detalhado dessa aula, nós vamos tratar sobre o que é um átomo, do que o átomo é feito, qual a composição do átomo e como essa ideia de átomo se aplica no corpo humano, no ser humano. Tá bom? Então, vamos começar. Afinal de contas, o que é um átomo? Independente da sua idade, provavelmente você já deve ter ouvido falar ou estudado, feito um estudo sobre os átomos. O átomo, basicamente, é uma partícula. Mas partícula, o que é uma partícula? A palavra partícula é um diminutivo, né? A palavra mãe, de onde origina partícula, é a palavra pars, do grego, que significa parte. E se uma partícula é o diminutivo dessa parte, é uma partezinha, é a menor parte de alguma coisa que a gente poderia analisar. Tá? Então, essa menor parte, esse átomo, ele possui um núcleo, uma eletrosfera e os seus elétrons, tá? Então, para fazer uma analogia e ficar mais didático, pense no sistema solar. Nós temos o Sol lá no centro, nós temos os planetas, e os planetas orbitam o Sol, desenham círculos e trajetórias entre o Sol. Usando essa analogia, tudo isso, todo o sistema solar seria um átomo. O Sol seria o núcleo desse átomo. As trajetórias, as órbitas seriam a eletrosfera e os planetas seriam os elétrons, certo? Que são as unidades que habitam a eletrosfera. Bom, o núcleo, nosso Sol, digamos assim, ele é dividido, ele não é algo inteiriço, é só uma coisa. Ele é dividido em dois participantes. Tá? Geralmente, esses participantes têm um número proporcional, certo? Então, quem são esses participantes? Os prótons e os nêutrons, exatamente. O curioso é que um átomo sozinho, se ele está sozinho na natureza, ele está estável. Então, ele não faz muita coisa. Mas essa relação entre prótons, nêutrons e elétrons envolve cargas elétricas, envolve energia. E quando a energia entra na história, aí pode ocorrer fenômenos de atração e repulsão, certo? E aí a coisa começa a ficar interessante, porque os átomos sofrem instabilidades e tendem a se atrair ou se repulsar buscando estabilidade. E quando eles se atraem, o que acontece? Quando eles se repulsam, não acontece nada. Um empurra o outro e cada um fica estável no seu cantinho. Mas quando eles se atraem e se conectam, sejam eles iguais ou diferentes, a busca é por estabilidade. Então, na eletrosfera, a quantidade de elétrons se instabiliza. Precisa ter um maior ou menor número para estabilizar aquela partícula. Então, ela encontra
um outro átomo que quer doar um elétron ou alguns elétrons, ou que quer receber algum ou alguns elétrons, certo? Então, quando eles se atraem e se conectam, eles formam as moléculas. Uma molécula nada mais é do que a junção de átomos, certo? Um exemplo é o átomo de oxigênio, é um átomo muito conhecido, certo? Então, um átomo de oxigênio se une a outro átomo de oxigênio, formando a molécula de oxigênio, o famoso O2. Isso você já deve ter visto, essa representação, ou ouvido falar do O2. O O2 é a molécula de oxigênio, a soma de dois átomos de oxigênio. Ok, mas eu tenho dois átomos iguais, eles se fundiram e agora tem uma molécula de oxigênio. E se forem átomos diferentes? Se eles ainda assim se conectarem, eles formarão outras moléculas, certo? Então, um exemplo também cotidiano, caseiro, é o átomo de sódio. Então, sódio possui um átomo, cloro é um outro átomo. Quando a gente junta sódio e cloro, temos o cloreto de sódio. Essa molécula recebe um novo nome. E esse cloreto de sódio, em proporções gigantescas, colossais, forma o nosso sal de cozinha. O nosso sal de cozinha, basicamente, é constituído de cloreto de sódio, de ligações entre sódio, átomos de sódio e átomos de cloro. E o ser humano, nessa ideia toda de átomo, de elétrons, de eletrosfera, de núcleo, de prótons, de nêutrons, basicamente toda a matéria é composta por átomos. E com matéria significa tudo que é vivo ou tudo que não é vivo. Uma rocha, o solo, o ser humano. Tudo é composto por átomos. É a base da construção de tudo nesse universo. Tá? Então, tudo é composto de átomos. Se tudo é composto por átomos, nós também somos compostos por átomos. Certo? Dos mais diferentes possíveis e imagináveis. Não é uma via de regra, temos só 5, 7, 10, 20, há diversos átomos diferentes, gerando interações em vários processos do nosso corpo, inclusive na nossa composição. Tá? Mas existe um grupo de átomos que merecem destaque, que estão presentes em quase tudo, se não tudo. Tá? E esses átomos, para você gravar, eles formam um anagrama, certo? Um conjunto de letras que formam várias palavras diferentes para te ajudar a lembrar. O anagrama é o CHOMPS. C-H-O-M-P-S. CHOMPS. Esse anagrama representa o quê? Está descrito aí no slide o que cada letra simboliza. Então, C representa o carbono, o H, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio, N, o átomo de nitrogênio, P, o átomo de fósforo e S, o átomo de enxofre. Com isso, constitui, né, a composição humana, além de vários outros átomos, esses são os principais átomos presentes em tudo que envolve o corpo humano. Nossos processos metabólicos, a formação dos nossos tecidos, o uso deles nas nossas células, nos nossos órgãos e muitos outros átomos aqui de cálcio, de magnésio e de muitos outros. Mas esses são os principais, lembre-se bem. Legal? Então, não se esqueça, estamos finalizando agora essa primeira aula, mas não se esqueça de assistir a jornada inteira, obviamente, é o ideal, mas caso você não consiga acompanhar todos os vídeos, não perca o último vídeo. No último vídeo tem uma surpresa, um presente surpresa, maravilhoso, inédito, com uma duração exclusivíssima, tá bom? Então não perca por nada o último vídeo da jornada. Então vamos aos flashcards. Com isso concluímos
a primeira aula, que teve por temática o corpo humano e a sua interação com os átomos. Lembrando que a forma de você contribuir, a forma de você ajudar gratuitamente o desenvolvimento do nosso canal, da nossa chegada aqui no YouTube, é você se inscrever no nosso canal, a selecionar o sininho, ativar o sininho, deixa o seu like no vídeo, isso vai permitir que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas que vão poder aprender também, tá bom? E todos os vídeos da série vão ter os seus comentários abertos, então comenta lá o que você achou, quais as suas dúvidas, enfim, deixa um comentário, um comentário positivo, uma força aí pra gente, tá bom? E não se esqueça, estão aí no canto, né, lá na extremidade do vídeo, as nossas redes sociais. Então curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais para que consigamos alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, brigadão por assistir, é um prazer ter a oportunidade de ensinar você e vamos aos flashcards. Então, o primeiro flashcard, o que é um átomo? A resposta, o átomo é uma partícula, uma partezinha de um todo. Segunda pergunta, como o átomo é dividido? Que estruturas compõem o átomo? O átomo basicamente tem um núcleo e a eletrosfera. E dentro da eletrosfera moram alguns carinhas. Calma aí que já vamos chegar. Próxima pergunta. Quem mora no núcleo? O núcleo é composto do quê? O núcleo é composto por prótons, que geralmente possuem cargas positivas, e nêutrons, que geralmente não têm carga. E na eletrosfera, quem reside na eletrosfera são os elétrons. E próxima pergunta, quais os principais átomos que compõem o ser humano? Eu dei um anagrama para você, lembra dele? Qual é o anagrama? CHOMS, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Mas fósforo com P, enxofre com a letra S não faz sentido. É porque essas letras representam a representação dos átomos na tabela periódica, certo? Então, eu gostaria aqui, de novo, como utilizamos um estudo ativo, procure mais na internet sobre a teoria do octeto, sobre a tabela periódica, procure lá qual é a representação de fósforo na tabela periódica, qual é a representação, a letra que representa o enxofre na tabela periódica. Pesquise, vá além, mergulhe de cabeça, que com certeza você não vai se arrepender. Tá legal? Então, muito obrigado por você assistir o vídeo. Eu deixo aqui a minha gratidão e peço, muito obrigado pela oportunidade de estar ensinando vocês. Tá bom? Então, brigadão. Até o próximo vídeo. Tchau!